Em 78, o Antunes Filho surgiu com o seu Macunaíma. Olha, e aí, tudo que a gente tinha pensado ou repensado sobre o teatro na montagem do Galpão, tivemos que repensar tudo de novo. Pensar e repensar tudo de novo sobre o que era teatro a partir do Macunaíma. Porque o Antunes Filho fez a mesma coisa que o Victor Garcia fez, isto é, explodir com a caixa do teatro sem mover nenhuma parede, sem quebrar a estrutura cênica do espaço do palco italiano. Ele mostrou para nós que, além das dimensões físicas do espaço cênico do palco italiano, existiam centenas de dimensões poéticas, cênicas, que a gente precisava explorar, que não era explorado pelo teatro. Ele já era um diretor gabaritado, mas resolveu fazer um curso para trabalhar o teatro de uma nova forma. E ele sabia que para fazer com profissionais ia ser muito difícil. Então ele trouxe pessoas que queriam fazer teatro, estavam começando, e foi com essas pessoas que ele criou o Macunaíma. Que naturalmente tiveram muitas mudanças no decorrer do processo todo. Para vocês terem uma ideia, o Macunaíma começou com 7 horas de duração. Quando eu vi, já aqui no Rio de Janeiro, a peça, já estava com 3 horas. O que ficou depois, né? Eram 3 horas. Mas começou com 7 horas, ele foi apurando o espetáculo. Mas para fazer aquilo, somente muita pesquisa, muito estudo, porque você não acreditava o que acontecia diante de seus olhos. Bom, o espetáculo começava com a caixa cênica nua, isto é, toda preta, sem nada em cena, fundo preto, as paredes, as coxias pretas, tudo, teto preto, tudo. E aí os atores iam entrando em cena. Mas o que acontecia diante dos nossos olhos era uma coisa que a gente nunca tinha visto. Era uma coisa extraordinária. Parecia coisa de mágico, porque a cena se transformava numa cena mais bonita, e a gente dizia, não pode vir outra melhor, mas vinha outra melhor, outra mais criativa e outra mais bela. Vocês sabem, o Macunaíma é a adaptação do romance do Mário de Andrade. Não há nada mais brasileiro do que o Macunaíma. E a montagem do Antunes Filho vai à exaustão. Ele trabalha com os atores não apenas o que está escrito no romance, na adaptação, ou na adaptação que foi feita depois do romance, através de improvisação com os atores. Ele faz com que os atores estudem toda a história que está em volta da criação do romance. A questão dos indígenas, da vida indígena, da cultura negra. Porque para o Antunes Filho, o ator não pode ser burro, não pode ser desinformado. E ele fez um estudo profundo da vida brasileira, da história do brasileiro, da nossa história, para poder fazer a adaptação do Macunaíma. E não só da vida brasileira, porque lá no que depois virou o Centro de Pesquisa Teatral, né, CPT, porque ele começa com um curso, né, vai evoluindo até chegar depois na sede do teatro, do SESC, depois o SESC encampou o projeto, né, virou o CPT. Ele exigia que quem quisesse participar do trabalho dele tinha que estudar, inclusive, física quântica. Um dos livros indicado para quem estava lá dentro era o Tao da Física, a Arte da Guerra, que eram coisas que era para encher o ator de informação e de conhecimento para poder fazer o que era preciso fazer. Uma das coisas que a cena do Macunaíma trazia é que a movimentação dos atores em cena não era natural. Era uma coisa, às vezes, caudiclante, lenta, que às vezes acelerava. Tinha estranhamentos na cena
que só davam beleza e só davam o que pensar a respeito de como ele chegou àquele resultado. O Macunaíma é certamente o espetáculo mais copiado do teatro brasileiro e que mais influenciou o teatro a partir dali. E a cena mais copiada do Macunaíma é uma cena que é uma fotografia, como se fosse uma fotografia. Imagine o palco duplo, porque o palco, eu já falei, começava nu, depois se enchia de coisas, e voltava a ser nu novamente, e depois se enchia novamente de coisas. E tinha um momento em que o elenco inteiro passava de uma coxia para outra, lentamente, eles quase não levantavam o pé, era como se fosse uma fotografia que vai deslizando em cena, né? Todo mundo na sua posição, ombro a ombro, como uma fotografia mesmo, como a gente vê a fotografia, né? Parado. Só que ali ela se movimentava. E esse movimento, lento, às vezes lentíssimo, era feito com os atores cantando a música do Lamartine Babo, Quem Inventou o Brasil. Agora, eles não cantavam, eles sussurravam. Era quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, no dia 21 de abril, 2 meses depois do Carnaval. Rapaz, quando aquela cena chegava no meio do palco, você não sabia se chorava, se ria. Era de uma beleza e de um impacto extraordinário. E essa cena, a gente passou a vê-la em vários outros espetáculos a partir dali. De repente estava vendo o espetáculo, de repente apareceu a cena, e está lá o Macunaíma. O Macunaíma já está ali. Porque o que acontecia ali no Macunaíma era de uma beleza, de uma plasticidade, de uma entrega, de um envolvimento e de uma transposição do espaço cênico para outro espaço cênico que a gente não tinha ainda atingido. Tem uma coisa importante no espetáculo anterior, né, no Galpão, é de que no Galpão nascia ali a década ou as décadas dos encenadores, dos diretores. Porque até então as pessoas iam ao teatro para ver os grandes atores ou para ver o dramaturgo. Né? Era Fernando Montenegro, Tônia Carreiro, Paulo Altran, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos. Ou a gente ia para ver os grandes atores, ou para assistir os dramaturgos, que às vezes estavam juntos. Mas a partir do Galpão, isso reforçado pelo Macunaíma, as pessoas passaram a ir ao teatro para ver a encenação, para ver o encenador. Quer dizer, a encenação ganhou papel primordial, papel de protagonista na cena, a partir daí. E a partir desse momento, as pessoas passaram ao teatro para ver a peça do Antunes Filho, a peça do Geraldo Thomas, a peça da Bia Lessa, e por aí vai. A Ruth Escobar tinha colocado a cena brasileira no topo, uma cena internacional. E o Macunaíma levou isso à exaustão, porque, se vocês pensarem, o Galpão, o texto era francês, o diretor, o encenador era argentino, só que era feito em São Paulo. O Macunaíma era tudo brasileiro. O romance era do Mário de Andrade, né? O encenador era o Antunes Filho, brasileiríssimo. E ele levou aquele espetáculo para mais de 20 países, colocando a cena brasileira no topo do mundo. A cena brasileira, como queria a Ruth Escobar, se transformou numa cena internacional naquele momento. Tem quem diga que o Galpão é a Capela Sistina do teatro brasileiro. Eu acho que não é o Galpão, eu acho que é o Macunaíma.